depois elas vão falar um pouquinho do projeto em si. Mas antes eu quero... Ué, por que eu não... deu um probleminha com outro... Vou começar tudo de novo? É? Então eu quero começar falando sobre o que eu estava falando antes, que começar apresentando a Mary Laura, a doutora Mary Laura, que é médica legista, e para que ela comece a se apresentando um pouquinho a vocês. Mary, é um prazer ter você aqui com a gente, e eu queria que você se apresentasse aos telespectadores desse Canal 3, nesse momento em que a gente está veiculando o programa no ar, ao mesmo tempo no Facebook, e depois que nós apresentamos vocês no YouTube, assim que o programa sair do ar, eu queria que você dissesse um pouquinho da tua história de vida. Você é petropolitana, Mary? Eu sei que você não é. Mas conta um pouquinho da tua história, que eu já soube muito interessante. Conta pra gente como é que você chegou aqui a Petrópolis. Boa tarde, inicialmente. Obrigada, Ana, pelo convite. Eu não sou petropolitana, aliás, não sou nem brasileira, sou boliviana de nascimento, sou brasileira por opção, me naturalizei, escolhi o país, né, em que eu vivo, Brasil. Vim com os meus pais muito nova, né, da Bolívia, cheguei aqui com 3, 4 anos. Fomos morar em Paraíba do Sul, meu pai é engenheiro, pai de 3 filhas, uma já brasileira. E com 16, 17 anos, optei por me naturalizar. Me emancipei justamente para me naturalizar. Queria ser brasileira. Queria votar, queria participar da vida política e social desse país. E tenho muito orgulho disso, né? Adotei o país. Fiz medicina na Faculdade de Medicina de Valença, no interior do estado. E depois, já formada, conheci meu marido, pediatra, conheci ele no plantão de pediatria, eu clínica, ele pediatra. Eu fazia minha residência de otorrinolaringologia e ele passou num concurso para perito legista naquela época. E então ele veio para Petrópolis, foi lotado aqui, assim que nós falamos, foi lotado em Petrópolis, e aí eu comecei a conhecer a vida do perito legista, me apaixonei pela atividade, e assim que foi possível, que assim que surgiu um concurso, em 2001, eu passei para o concurso de perito legista da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Mas você continuou com a tua atividade de médica? Isso, eu sou otorrinolaringologista, minha formação, fiz toda a minha formação em otorrinolaringologia, dou aula na fase de otorrinolaringologia. Eu digo que eu tenho, são 2 Mary Lauras, né? São 2 vidas, são bem diferentes, mas são 2 vidas que eu tento mantê-las de uma forma bastante completa. Mas você se realiza como médica perito legista, né? Eu adoro essa atividade, adoro. E adoro otorrino também, adoro, sou dividida. Mas quer dizer, você de certa forma ficou com uma certa inveja do teu marido, né? Quando você viu a atividade dele como perito, você ficou... Eu diria que eu fiquei fascinada pela atividade. Foi uma época muito difícil, não tinha muita coisa, ser perito legista naquela época não devia ser muito fácil, né? As coisas, com o passar do tempo, vão ficando muito melhores, eu diria assim. Mas é assim, uma atividade que nos deixa bastante satisfeitos por fazer o bem à comunidade, né, por prestar esse serviço à comunidade. E aí você veio para Petrópolis e começou a atuar no Instituto Médico Legal daqui. Isso. Já como perita? Fui lotada em Petrópolis, sempre atuei aqui em Petrópolis. Sempre como perito aqui de Petrópolis? Sou perita há 16 anos. Aqui em Petrópolis? Aqui em Petrópolis. E aí você... Bom, aí vamos conversar um pouquinho com a Juliana. Juliana, como é que você veio exercer a sua atividade de delegar? Você é muito nova ainda para já ser delegada aqui em Petrópolis. Como é que foi isso? Todo mundo sabe da trajetória do seu pai, mas conta um pouquinho da trajetória do seu pai e como é que você veio a exercer a mesma atividade aqui em Petrópolis. Eu queria saber se o meu microfone já está funcionando para eu passar esse microfone
para a Mary Laura para a gente fazer um bate-papo em A3. Já? Bem, eu sou petropolitana, nasci aqui na nossa cidade, estudei no colégio de aplicação, depois no Bom Jesus, um pouquinho no Fênix, então cresci em Petrópolis. E me formei na faculdade aqui na UCP, fiz direito aqui, depois fui fazer a escola da magistratura no Rio de Janeiro, quando abriu o concurso para delegado da Polícia Civil. E meu pai já era um delegado e eu sempre fui muito apaixonada na função dele, porque eu vi a oportunidade de ajudar, uma profissão extremamente proativa, que cada dia é um dia diferente, no sentido de não ter uma rotina, porque hoje você tem a oportunidade de fazer uma coisa, amanhã um crime diferente, investigar, salvar. E eu era apaixonada. E mesmo cursando a Escola da Magistratura no Rio de Janeiro e tendo a intenção de um dia também poder fazer outros concursos, acabou abrindo a prova para delegado e meu pai me incentivou muito a fazer a prova. Eu entrei na magistratura com a opção de também cursar, poder fazer outros concursos, magistratura, promotoria e delegado de polícia. Também. E aí a prova de delegado de polícia foi a primeira prova que abriu quando eu estava cursando o primeiro ano de escola da magistratura. E acabei fazendo. E passei de primeira. Eu lembro que era um concurso muito concorrido, eu estudava muito. Eu estudava 10 a 12 horas por dia. E sempre fui muito estudiosa. E naquele ano, quando abriu o concurso, eu fui fazer a prova e passei. Fui passando na primeira etapa, eram 10 mil candidatos. Eu lembro 10 mil candidatos, 100 vagas. E eu fui estudando, passei na primeira fase, passei na segunda fase, passei na prova oral. E aí foi um caminho que eu fui galgando até passar e concluir o concurso e me tornar delegada de polícia. Minha primeira lotação foi em Três Rios. Eu comecei na cidade de Três Rios, depois eu fui para a cidade de Teresópolis. Fiquei como delegada adjunta em Petrópolis, na 105, até ter um bebê. Eu tenho um filho de 2 anos hoje. E quando eu saí da licença maternidade, eu assumi a delegacia de Itaipava como delegada titular. Coisa interessante, quer dizer, vocês têm algumas coisas em conjunto, né? Quer dizer, alguns pontos de união, Três Rios, né? Engraçado. A gente foi, a minha primeira lotação foi para aqueles lados, né? Morou em Paraíba do Sul. E a gente em Três Rios pega a área de Paraíba do Sul, vai fazer a central de flagrante de toda aquela área no final de semana. Comecei como delegada adjunta, plantonista, até conseguir no ano passado o cargo de delegada titular da 106DP em Itaipava. E aí eu me apaixonei pela função de delegado. A função de delegado de polícia é uma função que é brilhante, assim, cada dia chegar e você ver que você pode prestar um bom atendimento, que você pode fazer a diferença na vida de uma pessoa, que você pode fazer a diferença na vida de uma vítima, que você pode prestar um serviço adequado, que você pode aprender, levar à prisão um agressor que matou uma pessoa, que violentou uma mulher, que estuprou uma criança. Então, isso tudo é muito bacana na função de delegado, e você vê esse retorno. Então, eu me apaixonei pela função de delegado e hoje não tenho pretensão nenhuma de fazer outro concurso. Eu voltei para a Escola da Magistratura ainda como delegada para concluir a Escola da Magistratura, para que tivesse o título, porque é um conhecimento muito grande, vasto, mas hoje eu não tenho intenção nenhuma. Me sinto muito realizada na função de delegada de polícia. Da mulher, vamos pensar assim, porque ele me diz respeito muito de perto por causa da questão da violência contra a mulher. Então, como é que nós três nos encontramos nesse ponto em conjunto, de convergência, vamos dizer? O que ele tem a ver conosco em comum? Na verdade, é impressionante como foi um ponto de convergência mesmo.
Quando eu vim trabalhar na cidade de Petrópolis, eu sempre gostei muito de trabalhar na cidade que eu moro. Muita gente não gosta disso, mas muito pelo contrário, eu gosto de trabalhar na cidade que eu moro, porque aqui a gente conhece as pessoas, a gente conhece as nossas necessidades. Eu sei qual o bairro mais violento, qual é o bairro que tem mais incidência de crime, qual o bairro que eu passo diariamente. É aqui que eu quero criar meus filhos, é aqui que eu tenho minha família, que meus pais, meus avós. Então, quero que a cidade seja uma cidade tranquila, com baixo índice de violência. Então, eu tenho uma dedicação muito grande. E a gente já tinha percebido um aumento no crime de estupro na nossa cidade. E eu me aproximei da Mary Laura. A Mary Laura depois vai contar, porque ela já tinha uma demanda antiga nesse sentido técnico legal no IML, porque nós trabalhamos, delegado de polícia e médico legista trabalham juntos. Todos nós fazemos polícia civil. Eu dirijo como delegada os inquéritos policiais, a Mary Laura como perita, e vai explicar depois a função dela melhor, perita criminal, médica legista, ela me dá o embasamento técnico e material para que eu conclua uma investigação. Ela me dá a materialidade de um crime. Então, nós trabalhamos juntas. E nós percebemos em conjunto exatamente isso, que o número de estupros vinha crescendo na cidade. Então, a gente sentiu a necessidade de se aproximar para que a gente pudesse estudar. Chegar e falar assim, olha só, o que está acontecendo nesse fenômeno? Quem são as principais vítimas? Quem está sendo atacada? São vítimas de estupros que são agarradas no meio da rua por pessoas desconhecidas? Ou é uma criança, uma mulher que está sendo agredida dentro da própria casa? Então, o nosso primeiro ponto em comum de aproximação foi que a gente pudesse estudar essas vítimas. E aí foi justamente que a gente teve esse ponto de perceber que quem está fazendo registro de ocorrência tem um perfil, tem uma característica. E a gente daí, estudando o fenômeno, pudesse chegar numa alternativa para que pudesse combater esse crime da melhor forma possível. E a Mary Laura várias vezes chegou a conversar comigo das dificuldades que ela encontrava tendo a necessidade de executar essa perícia, as dificuldades materiais que ela tinha de execução dessa perícia, né, Mary? Exatamente. Eu acho que esse inconformismo, né, essa vontade de mudar, é que levou a uma grande conversa, né, Juliana? Eu acho que foi uma grande conversa e isso ficou guardado durante algum tempo com a Juliana e numa primeira oportunidade ela me chama e fala assim, vamos colocar aquele teu projeto no ar, vamos fazer alguma coisa? Eu falei assim, poxa, é o que eu queria fazer, né? Ou seja, fazer com que o perito legista tivesse mais materialidade para auxiliar nos crimes de estupro, porque é muito frustrante quando nós não conseguimos colocar as nossas ideias em execução, né? E determinadas coisas fogem da nossa alçada. Não é verdade? E então foi isso que nós fizemos. Nós nos juntamos e fizemos todo um histórico, toda uma avaliação estatística da nossa região. Nós nos inteiramos quem é essa vítima de estupro, quantas mulheres são estupradas na nossa cidade, quantos homens são estuprados na nossa cidade, né? Porque nós temos, né, em todos os gêneros, tá? E nós começamos a pensar de que forma nós poderíamos agir. Aí veio a ideia de fazer uma identificação técnico-científica dessas lâminas com suave de espermatozoides da própria vítima de estupro, fazer isso num pequeno laboratório na nossa cidade. Que não existia, né? Não. Esse laboratório não existe no interior, em cidade nenhuma. Então, você me disse uma vez da dificuldade que você tinha com essas lâminas, que às vezes tinham que ir para o Rio, não é? E que demoravam 3, 4, às vezes 6 meses para voltarem com os resultados, né? E que isso dificultava muito a materialidade dos exames, né? Exatamente, ainda mais quando você pega uma época que o Estado estava com dificuldade de insumos e tudo, realmente demorava muito tempo. Até que agora não está demorando mais tanto, mas mesmo assim demora. E tudo que você pode responder de uma forma mais imediata, você responde para a autoridade que está organizando, está presidindo aquele inquérito, aquela investigação, você responde imediatamente, tem ou não tem
né, o espermatozoide naquela lâmina. Você fala de forma imediata. Né? E quando você tem um suposto autor, imediatamente você já pode ter a coleta de DNA e a comparação. Aí você faz a comparação dos dois. E aí, então, vocês chegaram a uma conclusão de que precisavam montar um pequeno laboratório aqui em Petrópolis. Não tínhamos como materialmente montar esse laboratório, pela dificuldade financeira de fazê-lo. Então, as duas optaram por buscar recursos na sociedade civil, fora dos elementos do governo, que no momento não tinham, vamos dizer assim, insumos próprios para fazê-los. Contamos com um conselho de segurança que hoje em dia presta um auxílio formidável para ajudar na questão da segurança pública aqui em Petrópolis, que é o Conselho de Segurança da cidade. Fala um pouquinho, Juliana, sobre isso. Isso é um ponto muito importante. A necessidade do laboratório foi um dos aspectos para melhorar a investigação criminal. Mas nós percebemos outros grandes aspectos no nosso projeto. Um deles foi trazido, inclusive, por você, que era a necessidade de palestra. Exato. De virar para mim e falar assim, Juliana, vamos nos colégios para a gente conversar com esses jovens, já que eles são as maiores vítimas de estupro. Porque uma coisa importante é que a gente percebeu na nossa cidade que nós tivemos, em 2018, 141 casos de estupro. É uma vítima de estupro a cada 3 dias, sendo que a maioria dessas vítimas, 70%, são meninas de 0 a 17 anos. Então, nós precisamos falar no colégio com essas pessoas, com essas crianças, com esses adolescentes. Então, um dos aspectos que a gente começou a buscar foi o ciclo de palestras junto ao Gabinete de Cidadania, o laboratório de microscópio, do laboratório com o microscópio e outras séries de elementos que a gente podia fazer no PRPTC, e a gente realmente não tinha um recurso financeiro, porque o Estado está passando por um momento de dificuldade. E foi aí que entra o Conselho Comunitário e, na verdade, um grande conceito de segurança cidadã, que eu acho que é muito importante no projeto. A Constituição, quando diz que segurança pública é um direito de todos, ela também diz que é uma responsabilidade. E o modelo de segurança, se a gente só demandar da Polícia Civil e Militar soluções, nós não vamos chegar em nenhum lugar nenhum. Nós precisamos entender que a segurança pública, ela começa na escola. Ela envolve médicos, envolve a prefeitura, ela envolve o judiciário, a ressocialização dos presos, ela envolve a comunidade. Porque, por exemplo, quando eu percebo que o crime de estupro ocorre quando uma mãe carente, que não tem com quem deixar o filho, deixa com o vizinho, com o avô, com o padrasto, e aí acontece o crime de estupro. Até com o pai, né? Com o pai, claro. Se a prefeitura tiver, por exemplo, um estudo em tempo integral, a prefeitura, ela evita o crime de estupro. Então, ela faz parte de uma segurança cidadã em que todos podem trabalhar e ter essa consciência. O Conselho Comunitário é um exemplo de segurança cidadã, onde o cidadão ele tem voz. As reuniões no nosso município acontecem todas as últimas segundas-feiras do mês, no prédio do CDL, às 7 horas da noite. Isso é um convite que eu faço para a população, que possam participar, é aberto para o público, para todos. E lá a gente levou a demanda do projeto Minha Aurora. Nós apresentamos o projeto e falamos, olha, o projeto ele tem um custo de aproximadamente R$40 mil. Se todos os empresários da nossa cidade se juntarem, tenho certeza que nós vamos conseguir angariar esse dinheiro e o Conselho Comunitário vai poder fazer a doação disso tudo. Não só do laboratório, mas, por exemplo, das cartilhas também. Porque nós tivemos doadas para o nosso projeto a arte pelo SESC e aproximadamente 10 mil cartilhas feitas e doadas pela Tribuna de Petrópolis, por exemplo. Todos se juntaram, o grupo Todos por Petrópolis, o Conselho Comunitário. Então, nós fizemos um filme de divulgação do projeto que saiu nas redes sociais, Facebook, no YouTube, no Twitter, e nós conseguimos angariar com a ajuda de todos da cidade de Petrópolis, empresários, sociedade civil, o grupo Todos por Petrópolis, o valor de R$40 mil
para a implementação de todo o projeto. Quanto tempo foi isso, Juliana? 1 mês aproximadamente. Impressionante. Um gente. mês. Impressionante isso. Eu deixei a Juliana falar para vocês ficarem cientes de que quando a gente quer, Petrópolis pode. A sociedade se mobiliza, abraça e faz. É impressionante como aconteceu. Em 1 mês, elas conseguiram, com esse Conselho Comunitário de Segurança, os insumos necessários para botar esse projeto em dia, em ordem. Aconteceu. As cartilhas estão aqui, todos se mobilizaram, elas fizeram filme, montaram um laboratório e aconteceu. Estamos aí, não é? Fala mais. Exatamente. Como funcionava antes, né? Antes, a vítima de estupro, ela aparecia na delegacia e muitas vezes acontecia um processo de revitimização. Ela era ouvida na delegacia de polícia, aí depois ela é encaminhada para o IML, onde ela novamente narrava o que tinha acontecido. Muitas das vezes ela é encaminhada para o NAP, que é um núcleo de atendimento à criança e adolescente em Petrópolis. Novamente ela ouvia, ela novamente fala no judiciário. Então ela tem que reviver esse momento do estupro, que é um crime muito difícil, por vários momentos. Então, nós criamos um protocolo de atendimento. Essa vítima, quando é criança e adolescente, ela não é mais ouvida na delegacia. Ela é encaminhada para ser ouvida no NAP, que é um núcleo de atendimento especializado por 3 psicólogas. Nós só ouvimos o comunicante. E aí encaminhamos essa criança, sem ser ouvida na delegacia, mas sabendo o que aconteceu, porque foi narrado pelo pai, por um professor, pelo policial militar. Essa criança vai até o IML para lá ser feito um exame de corpo de delito. Aí lá, ela colhia uma amostra e enviava-se para o Rio de Janeiro, porque a gente tem um problema ainda, uma cultura de centralização das perícias na capital. E a gente tem que desmistificar isso para privilegiar o interior, porque nós temos aqui uma mão de obra qualificada e evitar que tudo vá para a capital. Porque você imagina a capital atender sempre todo o estado do Rio de Janeiro. Então, é muito demorado, demanda muito tempo. Então, também, a Mary pode explicar isso, que foi um trabalho que teve junto, que vai ter, está tendo, porque é um processo, né? Não acontece do dia para a noite. Mas é um trabalho de conscientização dos médicos legistas, da equipe também. E a Mary tem até uma novidade para contar sobre os kits de local, né, Mary? Que são outras novidades que acabou também acontecendo nesse projeto. Eu acho que com a Sala Lilás, que nós vamos, daqui a 2 meses, com certeza inaugurar, ainda vai melhorar mais isso, né, Mary? Com certeza, Ana. Vai ser um lugar mais adequado para atendimento à mulher, vítimas de violência, não só vítimas de violência sexual, mas claro, vítimas de violência em geral, né? Claro. Então, a Sala Lilás, ela vai acolher de uma forma adequada, né? E nós temos várias ideias, vários projetos para colocar dentro da Sala Lilás, né? Maravilha. Mas voltando ao que a Juliana estava falando, o projeto Minha Aurora, além desse pequeno laboratório, na parte técnica e científica também, ele acaba também englobando a perícia criminal, né? Então, a perícia criminal agora também já conta com um kit para exame de local, né? No local de estupro. Então, eles podem levar esse kit para lá. E a gente também conta agora com um kit que se chama kit PSA. Né? O que é isso? Explica mais. Kit PSA uma linguagem mais coloquial. Nada mais é do que igual um teste de gravidez, né? Em que o médico legista ele pega uma amostra de um suposto sêmen, umedece aquela amostra, coloca nesse kit e ele muda de cor quando em presença do antígeno prostático. O que é isso? O antígeno prostático é uma substância que aparece na ejaculação. Aparece espermatozoides e algumas outras células e também esse líquido, que a gente chama de sêmen. Né? Dentro desse líquido tem que ter antígeno prostático e ele só existe nessa condição. Quer dizer, isso significa o quê? Que houve... Que significa que houve ejaculação e que existe esperma naquela região. Então, isso comprova que houve um ato sexual... Isso, que houve ato sexual.
Houve ato com penetração. É isso que você quer dizer? Exatamente. Que significa, pode não ter penetração, porque o indivíduo, o agressor, ele pode ter feito alguma coisa que ele deixou, por exemplo, né, uma ejaculação externa à vagina, externa à região anal. Então, onde houver aquela secreção espermática, o perito legista ou o perito criminal vão naquela região e colhem aquele material. E dá para gente detectar exatamente que houve uma violência sexual. Exatamente. Quer dizer, aí o assim, estupro está detectado ali. O que a gente, como peritos, nós fazemos, apresentamos para o delegado, que quem organiza todas essas ideias é quem preside um inquérito policial, o delegado. Nós apresentamos, sim, nós temos um vestígio que pode se tornar um indício, pode se tornar parte da investigação dele, né? Então, aí é o delegado que vai juntar todas as arestas, né? Então, e para o delegado é muito importante, e para o público também é muito importante que fique ciente de que o estupro não se dá só com a penetração, né, Juliana? Sim. É bem claro a gente aproveitar esse momento para esclarecer isso. Qualquer tipo de violência pode acontecer sem penetração. O estupro não acontece só quando existe penetração. Então, isso tem que ficar claro. Uma das coisas que a gente precisa desmistificar é justamente isso. Quando a gente distribui as nossas cartilhas, a gente fala de um modo amplo o que é abuso sexual. Isso. Abuso sexual é todo toque indesejado. Isso. Um toque indesejado, uma carícia indesejada e pode ser também uma relação sexual forçada. Pode ter penetração ou não. Passar a mão no seio pode ser um crime de estupro. A mão nas partes íntimas, sem ter penetração, pode se caracterizar um crime de estupro. Então, porque não precisa ter necessariamente relação sexual, mas um ato sexual contra a vontade da vítima. Então, por isso, é muito importante que se esclareça exatamente como esse crime está acontecendo. Esse crime está acontecendo dentro de casa, com crianças, em 70% dos casos. É justamente um tio, um vizinho, um avô que faz uma carícia indesejada no adolescente, que quer perceber, gosta de ver a criança tomando banho, que quer passar a mão naquela criança de uma forma lasciva, né, de uma forma abusiva nas partes íntimas daquela criança. Muitas das vezes a introdução, não necessariamente penetração, mas de dedo, de outras coisas, porque não precisa ser penetração. E aí, a gente precisa ficar atento a esses sinais. E a gente pede para que esse jovem, essa criança que passou por esse crime, que possa contar para alguém. Porque é um crime que causa um constrangimento muito grande. E, normalmente, quando essa pessoa faz uma carícia indesejada na criança, ela ameaça essa criança. Fala para não contar para ninguém, porque a mãe vai ter vergonha daquela criança se ela contar, vai abandonar a criança. Então, os pais, a mãe, precisa conversar com o filho para que qualquer coisa que aconteça com ela, que ela tenha confiança na mãe, na pessoa, no pai, para que possa contar se isso acontecer. E acontecendo, levar de forma mais rápida possível para uma delegacia de polícia, onde será feito o registro de ocorrência. E é um dos fatores também que a Mary pode abordar, que é muito importante, é a necessidade de se procurar de forma rápida a polícia e o que levar até a delegacia. Porque as pessoas têm muita dúvida. Posso tomar banho se eu sofri estupro? Levo o quê? Levo a roupa? Não levo? Então, acho importante. Quais são os indícios, né? Quais são, o que ela precisa fazer? Então, se a vítima sofreu algum abuso sexual, um toque indesejado, uma carícia indesejada, contar para alguém. Pode ser um médico, professor, porque na escola é um ambiente onde as crianças se sentem seguras. E essas pessoas possam ir no mais rápido possível para uma delegacia. Aí Mary explica a importância de se procurar rápido uma delegacia, que isso é muito bacana também. Bom, inicialmente, a saúde e o bem da pessoa em primeiro lugar, né? Quando essa mulher ela sofreu um abuso a ponto de que a sua vida esteja em risco, ela vai procurar o hospital imediatamente. Mas a mulher ela deve ser encorajada, quando assim puder, a procurar a delegacia. Hoje nós contamos
com excelentes inspetoras, delegadas, né, que vão acolhê-la de forma adequada, né? Pelo menos assim nós esperamos, que elas sejam acolhidas. A partir do momento que ela chega na delegacia, ela conta a sua história, ela vai ser encaminhada para o setor médico-legal. Aqui nós chamamos de PRPTC, é o Posto Regional de Polícia Técnico-Científica. No nosso posto, ela é atendida por um médico legista, e ali é feito todo o exame dessa vítima. A gente tem que lembrar que os vestígios, os espermatozoides, eles têm um tempo de sobrevida muito curto. São 72 horas. Né? Só que quanto mais nós nos aproximamos dessas 72 horas, mais os vestígios vão sumindo. Então, quanto mais cedo, nas 12 primeiras, 24 primeiras horas, é o ideal, porque elas aparecem com mais intensidade, né? À medida que o tempo passa, você vai tomando banho, esses vestígios eles vão desaparecendo. Né? Então, quanto mais cedo essa mulher se encorajar a procurar ajuda, vai ser melhor para que esses vestígios não se percam. Assim como também as marcas, as equimoses de uma agressão, quando ela existe. Porque, na maioria das vezes, a mulher ela não reage, até por um instinto de sobrevivência, isso é muito comum. Outra coisa que nós pedimos sempre é que, se ela estava com uma calça, uma calcinha, e ela achou que aquilo também teve alguma contato com essa substância, com o sêmen, que ela leve junto, coloca numa sacola e leva, para que seja analisado também. Pode ajudar. Né? Mesmo que ela não tenha a ideia de quem foi o agressor, né? Imagina só uma menina andando sozinha, né? Numa rua, ela é estuprada, mas não conseguiu ver direito e tal. Hoje nós temos no nosso IPPGF, que é o Instituto de Genética Forense da Polícia Civil, nós temos um banco de DNA que faz casos abertos. O que significa isso? Se colhe e se armazena aquele DNA do suposto agressor, mesmo que você não saiba quem é. Imagina, ocorre um estupro em um bairro de Petrópolis. Depois ocorre outro em outro bairro, bem distante um do outro. Um em Correias, outro lá no Morém e outro lá em Itaipava. Bom, esse estuprador que deixou o seu código genético lá, ele vai ser analisado. E nas 3 vezes nós vamos saber que nós temos um caso de um estuprador agindo na cidade. Então, é muito importante. E aí, né? Você pode detectar um com o outro, comparar e, às vezes, pesquisar e descobrir que aquele é o mesmo daquele exatamente, outro caso. O objetivo é esse. O objetivo é esse. Agora, recente, em São Paulo, uma menina que tinha desaparecido, foi jogada dentro de uma mala, morta, vítima de violência sexual, ela tinha desaparecido. Eles fizeram análise do sêmen e aquilo estava guardado. Isso deve ter uns 5 anos, 6 anos. Parece que mês passado conseguiu-se achar o código genético de um rapaz que já estava preso, ele estava no presídio. Né? Então, já sabem agora quem é o agressor dessa menina. É assim que funciona. Né? Então, é necessário que as vítimas procurem para que, uma questão até de empatia, pensando, poxa, isso não pode acontecer de novo com alguém. Aconteceu comigo, infelizmente, mas a gente precisa fazer alguma coisa para que não aconteça de novo. Esse é o nosso papel, é o projeto Minha Aurora. Tá vendo, gente? Quer dizer que não é só a impressão digital hoje que marca, não. Até o sêmen marca, não é? Então, a gente tem muita forma de descobrir as coisas hoje em dia. Então, cuidado e atenção com todos os vestígios. Tudo é vestígio e tudo pode ajudar. Cuidado com os indícios. A gente tem que prestar muita atenção nas coisas, não é? Infelizmente, tem que prestar atenção, não é? Hoje, durante as palestras, o projeto Minha Aurora também, ele visa, então, as palestras no colégio. Porque, percebendo que esse crime acontece dentro de casa, nós levamos casos concretos. Claro. E a Ana já conhece como que é a minha metodologia. Ensinar com casos que chegam à delegacia é muito interessante, né? Não, olha, nós temos dado essas palestras nas escolas e a Juliana vai contar para vocês o que tem acontecido de interessante. Como tem aumentado, infelizmente, mas ao mesmo tempo felizmente,
É incrível a gente dizer essa incongruência, mas como tem aumentado o índice de denúncias, depois que ela conta nas palestras determinados casos, como as crianças têm tido assim, a percepção de que devem contar as coisas que acontecem com elas. Não é, Juliana? Sim, as palestras, elas são feitas... os diretores entram em contato com o Gabinete de Cidadania, que acabam agendando as palestras, e ela é montada em cima de casos concretos. Isso. São casos que acontecem com aquelas adolescentes naquela faixa etária. Isso. A gente começou um ciclo com violência doméstica para mostrar a importância da denúncia, e agora com o projeto Aurora, falando especificamente sobre abuso sexual. E depois de cada palestra que nós damos nesse colégio, sai uma média de 3 a 5 denúncias de algum caso que algum aluno presenciou, seja porque ele foi vítima, ou seja porque o pai ou a mãe sofre isso. É interessante que o crime de estupro ele pode acontecer, inclusive, no âmbito conjugal. É comum nós termos registro de ocorrência da mulher que é estuprada pelo próprio marido. E é importante que vá até a delegacia também para que possa receber as medidas protetivas de urgência, para que essa mulher seja amparada e receba um apoio psicológico de toda uma estrutura que existe hoje com o CRAM, que há no nosso município, que acolhe essa mulher. Mas, dito isso, esse resultado tão positivo nos colégios tem acontecido por causa desses casos concretos. Mostrar exatamente essa conscientização que a Mary fala, que é mostrar que se a pessoa não denunciar, nós tivemos um caso na 106 de um avô que abusou dos 4 netos menores. Se talvez naquele primeiro abuso sexual do primeiro neto tivesse sido denunciado, não haveria o estupro do segundo, do terceiro e do 4º neto. Então, quando nós levamos esse exemplo, as pessoas entendem a importância delas denunciarem. É muito importante a denúncia. Caso a denúncia a pessoa deseje fazer uma denúncia anônima, nós temos o Disque 100 e o Disque 180, em que não há identificação de quem está comunicando. Agora, se for uma pessoa que vá até a delegacia, também pode comunicar o fato e não será identificada, mas nós podemos salvar uma vida. Isso é muito bacana das crianças e dos adolescentes, essa conscientização de quando conhece esse caso do avô que abusou das 4 netas, que se eles souberem de alguma coisa, eles podem contar para o professor, por exemplo, e o professor vai saber ajudar. É também importante, porque é uma forma de aproximar a Polícia Civil dos professores também, das diretoras, para que elas saibam, nossa, um adolescente veio contar que foi vítima de abuso sexual em casa, o que eu tenho que fazer? E a gente esclarecer essas dúvidas e aproximar o professor, desmistificar essa polícia que a gente tinha a imagem de tantos anos atrás, uma polícia grosseira, uma polícia que não presta um bom atendimento. A gente vê essa mão de obra se renovando, pessoas jovens, pessoas interessadas em ajudar o próximo, um trabalho com a vítima, preocupação de como vai receber essa vítima. Então, a gente percebe que a gente precisa de um trabalho de aproximação. Então, essas reuniões, essas palestras com esses casos concretos tem gerado um aumento do número de denúncias. E é isso mesmo um dos viés do projeto. A gente sabe que vai aumentar o número de denúncias no começo, porque o objetivo é diminuir a subnotificação, mas que a longo prazo, com um trabalho de conscientização, a gente possa diminuir isso, porque só a informação é que previne. Na verdade, a informação é nossa maior arma para que a gente evite que novas vítimas de estupro sejam abusadas e aconteça esse crime. É muito comum que meninas de 17 anos só procurem a delegacia agora para denunciar um padrasto, porque tem medo de que a irmã mais nova sofra a mesma coisa que ela aconteceu. Então, justamente por causa dessa consciência, aconteceu comigo, mas eu não quero que aconteça com as minhas irmãs, eu não quero que aconteça com minha sobrinha, eu não quero que aconteça com a minha filha. Então, elas vão até a delegacia, se dirigem até a delegacia justamente para dividir esse momento, para que nós possamos auxiliá-lo e fazer alguma coisa. E, muitas das vezes, levar esse agressor à prisão ou afastá-lo através de uma medida protetiva. Então, esse trabalho de engajamento e esse trabalho social é muito importante, porque, eu vou repetir, a informação é o melhor mecanismo.
E quando esses adolescentes eles tomam consciência de que o estupro acontece dentro de casa, opa, esses são os sinais que acontecem, ou acontecem, muitas das vezes, quando saem com um grupo de amigos, que essa menina se embriaga numa festa e os amigos que foram na festa com ela têm relação sexual com essa vítima embriagada, sem consciência, isso é estupro também. E essa informação é muito importante, porque nós estamos vivendo um momento... Tem que ser muito democratizada essa informação, né? A relação sexual, ela tem que ter a vontade das duas pessoas. E essa vontade nunca pode estar viciada. Então, se uma jovem foi embriagada, botaram alguma droga na bebida dela, a pessoa que mantiver relação sexual com essa jovem, isso é crime de estupro. E isso é muito importante a gente contar esses casos nas palestras, porque nós estamos vivendo um momento de que os jovens saem cada vez mais para festas mais cedos e lugares regados de bebida alcoólica, o que não pode acontecer. E a relação sexual não pode acontecer nesse momento, porque isso é considerado crime de estupro. E nesse caso também, a Mary pode até falar disso, mas é bacana porque nós temos também como verificar, mesmo que tenha acontecido com a vítima acordada, ainda que embriagada, alguns sinais, né, Mary, de exame de corpo de delito, do que pode se fazer, porque a gente precisa conversar, porque foram casos recentes que chamam a atenção da nossa delegacia, da nossa médica legista, da perícia, pessoas que não foram... sofreram uma agressão sexual forçada, mas a vontade dela estava viciada por causa da embriaguez, por exemplo. Ela não estava totalmente consciente. Ela não estava totalmente consciente. Não só por bebida, mas também pelo famoso Boa Noite Cinderela, né? Então, são duas situações em que a mulher ela perde completamente a sua vontade de opção, né? Então, ela acaba sendo vítima de um estupro de vulnerável, né? Que é um estupro um pouco mais intenso em sua pena, inclusive, né? E hoje nós temos como concluir se essa mulher ela foi submetida ao uso não só de bebida alcoólica, mas ao uso de drogas. Nós temos como fazer um exame toxicológico até por um tempo até prolongado. Nós temos como fazer 3 meses, 6 meses de uso. Imagine se a menina diz que ela nunca usou MD, que é uma droga sintética. Né? Ô, Mary, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, por exemplo, se uma menina, uma mocinha, disser assim, eu estava acordada, mas eu estava meia dopada, eu não sabia direito o que eu estava fazendo. Isso ela diz na polícia 3 meses depois do fato. Vale o que ela está dizendo? O termo de declaração da vítima é apenas um indício de um crime de estupro. Vão se construir uma série de argumentos e evidências para, se ao final, verificar se houve um crime de estupro ou não. Mas o caso, por exemplo, que você serviu como exemplo, eu não me lembro, não me recordo, e depois o que acontece, falei assim, olha só, eu saí, fui para uma festa, e depois de alguns dias eu vi um vídeo na internet meu tendo relação sexual com um homem. Eu não me lembro disso. Isso acontece. Eu não me lembro. E eu só fiquei sabendo que eu tive relação sexual com esse homem porque esse vídeo está na internet. E aí é o que a gente está diante do estupro de vulnerável. O termo de declaração dela vale. Vale como um indício. Não sei se ao final eu consigo demonstrar que houve ou não um crime de estupro, mas é a primeira evidência. E aí ela é encaminhada para o exame de corpo de delito para fazerem as perícias que conseguimos fazer. Que aí já é a parte da Mary Laura. Nós conseguimos... Você consegue provar, Mary? Nós conseguimos provar, não que houve uma relação há 3 meses atrás, mas nós conseguimos provar que ela fez uso de uma substância que não é comum e que ela diz que nunca utilizou, mesmo que tenha ocorrido 3 meses atrás, através de exame toxicológico, igual dos jogadores de futebol, né? A gente pode fazer na urina, pode fazer no sangue, pode fazer no cabelo, né? Então, no cabelo, a gente pode deixar um rastro aí de exame toxicológico de 3 meses ou mais. Sim, por exemplo, e se você conseguir
comprovar que existe um sêmen aí? Existe? Não com tanto tempo depois. Não. Aí não. Não. O que eu falei, o sêmen, né, no caso, o espermatozoide, tem uma vida muito curta. A vida dele é de 72 horas. Quanto eu mais me aproximo de 72 horas, menos eu vou encontrar atividade espermática naquela substância. Certo? E se for anal, pior ainda. Né? Menos tempo. Menos tempo. Então, são as 24 horas, 36 horas, no máximo. Tecnicamente, cientificamente, 72. Mas é uma região que a gente sabe que vai ter vida, a vida ali vai ter por pouco tempo. Tá? Mas eu digo para construir essa história. Ajuda a construir. Não, por exemplo, um exame assim, material de, não digo substância, mas eu digo assim... Como é que eu vou explicar o que eu... Entendeu? Isso você poderia... Isso, assim, a gente consegue fazer na mulher que era virgem. Isso. Certo? Então, a mulher era virgem e ela diz, ó, nesse abuso, nessa agressão, houve perda da virgindade. Né? Então, a gente consegue... fazer uma conexão e, através, né, das cicatrizes desse ímã, a gente consegue ter uma ideia se tem relação ou não. Mas também a gente consegue uma cicatrização muito rápida, porque é um tecido mucoso. Né? O que eu consigo responder para a autoridade é que essa mulher realmente ela houve perda de virgindade nesse ato. Mas se foi esse ato, né, é complicado para dizer. A gente pode dizer que houve, sim. A gente costuma usar o termo, tem nexo causal e temporal com o evento alegado. Mas quem vai juntar todos os aspectos dessa investigação é a delegada. Olha só a responsabilidade da delegada, né? É porque o delegado é a pessoa responsável por instruir todo o inquérito. Ele vai conduzir a investigação para, ao final, concluir qual o crime que aconteceu. Então, por isso, a função do delegado de polícia é uma posição, uma função de muita responsabilidade, porque ele, no final, vai verificar se há elementos para mandar aquilo para o promotor para oferecer denúncia ou não. Se aquilo de fato aconteceu um crime ou aquele inquérito vai ter que ser arquivado. Então, isso vão ser um conjunto de elementos que, ao final, vai convencer o delegado ou não para o indiciamento daquele autor. É uma construção que, às vezes, demora um período, dependendo do trâmite do inquérito policial. Inquérito policial é uma série de elementos, de termos de declaração, de testemunhas, de filmagem, de exame de corpo de delito. Uma série, o exame de corpo de delito ele é um dos elementos de convicção. É um pedacinho de uma grande árvore que está sendo construída, mas que pode ser um elemento de muita robustez. Por exemplo, como a gente está falando, eu encontrei espermatozoide na vagina da vítima, muito robusto. Ou um elemento que vai e fala assim, olha, não deu positivo o exame de corpo de delito. Acontece, porque aquela criança foi abusada pelo padrasto quando ela era criança. 2 anos depois, ela tomou coragem para denunciar esse padrasto. Esse exame de corpo de delito vai ser um exame negativo. Mas porque o exame de corpo de delito não é o único elemento para se convencer se houve ou não um crime de estupro. Existe uma série de elementos de informação. Mas esse trabalho de conscientização é muito bacana. E quando a gente fala de bebida alcoólica, acontece de fato da vítima, quando acorda no dia seguinte, fala assim, meu Deus, aconteceu comigo ou não aconteceu? Se ela já está na dúvida, sente dores, e ela já fica na dúvida, que procure uma delegacia, para que é melhor que ela passe por um exame de corpo de delito de uma vez para tirar essa dúvida, muitas das vezes, e a gente poder ajudar essa vítima de alguma forma, do que demorar meses e perder esses vestígios. Porque, como a Mary Laura falou, os vestígios, a vida útil do espermatozoide, ela é muito curta. E, na verdade, esse projeto também é um projeto de construção de confiança. É a confiança com a Polícia Civil, é a confiança com o Conselho Comunitário. Agora, deixa eu te falar uma coisa, Juliana. Você fala sempre nas palestras uma coisa que, para mim, é fundamental.
você fala na segurança cidadã. Eu acho que a gente, enquanto cidadã, tem essa responsabilidade de ser cidadão segurança também. A gente responder pela segurança. Mas muitas vezes a gente procura a polícia e ainda tem esse receio de não encontrar na polícia essa polícia cidadã. Porque ainda tem aquela mistificação de que a polícia pode ser refratária, pode ser uma polícia, vamos dizer assim, uma polícia que ainda é uma polícia muito dura, uma polícia que seja... que tenha um mau atendimento, não seja acolhedora mesmo. Uma polícia que não seja acolhedora, que não esteja preparada para responder enquanto cidadã também, não é? Porque se vocês esperam que a gente seja um cidadão disposto a ser segurança nesse sentido, a polícia também tem que responder como segurança. E muitas vezes a gente não encontra na polícia essa segurança. Como é que a gente poderia ter esta possibilidade de ter essa confiança na polícia? Porque eu sempre digo que eu me lembrava do meu pai, quando eu era criança, quando ele dizia assim para mim: quando você tiver um problema na rua, procura o guarda, que o guarda vai te atender. Depois, muito tempo depois, a gente não tinha mais essa confiança de ir na rua procurar o guarda, porque o guarda pode te tratar mal, o guarda pode ser um contraventor pior ainda, entendeu? Então você perdeu essa confiança no guarda. Eu estou dizendo guarda como policial, né? Então, como é que você vai adquirir hoje em dia essa confiança na polícia? Eu estou falando guarda como assim, a figura do policial, entendeu? Confiança é um processo de construção. Nós temos bons servidores, maus servidores, bons profissionais, maus profissionais em qualquer profissão. Isso, infelizmente, acontece. Do mesmo jeito que eu posso ser bem atendido no balcão de atendimento, eu também posso ser mal atendido. Bem atendido por um servidor público no judiciário, no MP, mal atendido também. E na polícia, infelizmente, também muito bem atendido e mal atendido. Nós trabalhamos para que essa confiança seja construída. Existe uma ouvidoria? É isso. Na própria cartilha, no verso da cartilha, na última página, um dos primeiros telefones que nós colocamos. Eu queria mostrar aqui, olha. Quem é que pode mostrar isso aqui? Ó, aqui atrás. Aproximar a última folha. Ó. Um dos primeiros telefones que nós colocamos na cartilha foi a central de atendimento ao cliente, justamente com essa preocupação. O cidadão que foi mal atendido na delegacia de polícia deve fazer uma reclamação na central de atendimento ao cidadão. A gente pode ler o telefone, qualquer coisa. No site da Polícia Civil, tem o que se chama de Central de Atendimento ao Cliente, que é a CAC. Ela é um telefone que pode receber reclamação de todo mau atendimento dentro de uma delegacia. E é muito importante que o faça, porque do mesmo jeito que você não reclama para o gerente de uma loja que foi mal atendido num balcão, para o dono receber esse conhecimento, se a população não faz a reclamação de qual servidor que atendeu ela mal e não há essa identificação para depois, com relação a esse servidor, o delegado de polícia, que é o grande gestor da unidade, às vezes não toma conhecimento disso. Nós precisamos saber. E lembrando a população sempre que toda delegacia de polícia tem um delegado de plantão. Por exemplo, eu estou de segunda a sexta na delegacia de Itaipava. Quando eu não estou nos finais de semana, há um delegado de plantão na 105 atendendo as duas unidades. Então, é direito da população, quando for à delegacia e for mal atendida, ela falar: eu quero falar com o delegado de plantão. Eu quero ser atendida por um delegado de plantão. Os nossos delegados de Petrópolis são pessoas excepcionais. São delegados comprometidos, são delegados envolvidos. Então, eu tenho certeza que vai ter um acolhimento por parte do delegado, mas a reclamação é muito importante quando isso acontecer, para que a gente saiba aonde errou, quem errou
e punir, se foi o caso, o servidor que mal atendeu. Não, eu quero dar um testemunho do que eu tenho visto acompanhando a Juliana nas escolas. É muito interessante porque eu falo assim, vem uma delegada fazer uma palestra para vocês. As pessoas ficam assim, delegada, né? Aí entra a Juliana, uma loura, mocinha, né? Aí isso é a delegada, já causa assim uma estupefação, né? Aí a Juliana entra, depois que eu apresento, fazendo uma palestra com uma docilidade incrível e uma firmeza extraordinária. Quando ela acaba, todo mundo quer ir conhecer a delegacia e quer ver a delegada. E aí tu começa a perguntar como é que faz para ser delegada. É muito interessante, assim, vamos dizer assim, a mudança que ela causa com a figura dela e a empatia que ela causa depois que ela faz a palestra, com a figura e a perspectiva que ela dá para as crianças, entendeu? Quer dizer, a mudança que ela traz com a nova figura de um delegado de polícia, que antigamente um delegado causava uma certa ou aversão ou medo. Agora ela causa uma desconfiança daquilo que pode ser, uma vontade de ser também, uma doçura, uma interrogação, é inteiramente diferente, é uma coisa muito interessante, é muito bom de se ver, sabe? E eu acho que é isso que causa uma nova postura em relação à segurança pública. Eu queria deixar para vocês, nós temos quase que acabando o programa, um pouquinho de tempo, para vocês, agradecendo a presença de vocês, deixar o espaço aberto, para vocês se comunicarem aí com nossos telespectadores, deixando uma mensagem do programa Minha Aurora e deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, lembrando que nós estamos ao vivo no Canal 3, ao vivo no Facebook e terminando o programa no YouTube. Depois se repete várias vezes também no Canal 3. E vocês deixar o espaço do fim do programa aberto para vocês dizerem o que quiserem para os nossos telespectadores e agradecer muito a presença de vocês, porque a mensagem que vocês vão dar agora é que vai ser de total importância para nós, tá? Eu vou começar agradecendo. Você agradecer, eu agradecer essa boliviana, né? Uhum. Boliviana que baixou aqui em Petrópolis. Eu queria dizer que o projeto Minha Aurora é um projeto pensado em Petrópolis, para Petrópolis, e é uma contribuição nossa para essa cidade que me acolheu, né? Então, você se sente petropolitana? Me sinto completamente petropolitana. Você não é mais boliviana? Não, não sou mais boliviana, eu sou brasileira. Mas eu sou boliviana, não nego as minhas origens, né? Eu tenho orgulho de vir de lá, eu tenho orgulho dessa minha trajetória, mas eu quero dizer que é um projeto feito para a cidade de Petrópolis. Foi feito, é um presente meu, em agradecimento também a tudo que eu tive em Petrópolis, né? E o que você espera ainda desse projeto aqui? O que eu espero é que ele continue, né? Esse que é o nosso objetivo, que ele continue e que também se propague pelo interior do estado, que eu acho que é uma realidade, né? Ele já contagiou a cidade, ele já contagiou a alta cúpula da Polícia Civil, isso é uma realidade. Eles se encantaram com o projeto, né? E eu acho que ele vai alcançar todo o estado em breve, né? Mas é isso. Muito obrigada. E vou passar para a Juliana. Eu agradeço também, e o que eu queria deixar à disposição é justamente a Polícia Civil à disposição de todas as pessoas que estão nos ouvindo hoje, que, se souberem de um caso de abuso sexual, que denunciem, que não se calem, porque nós não podemos aceitar que pessoas estejam sendo abusadas e nós estejamos em silêncio. Então, essas denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque 100 ou pelo Disque 180, ou de forma pessoal na delegacia de polícia,
serão recebidos por mim ou por um inspetor, e no IML, no PRPTC, pela doutora Mary Laura ou pelos outros servidores também que estão lá para acolher, mas que possam contar conosco e procurar saber o que é o modelo de segurança cidadã, porque eu tenho certeza que é um modelo que deve ser implementado no futuro, onde todos têm a consciência que fazem parte da segurança pública. Olha, sabe, eu acho que estar com elas duas é um prazer e uma confiança. A gente se sente cidadã e sente que a segurança cidadã é um dever de todos nós. Então vamos ser partes dessa segurança. Vamos nos sentir cidadãos brasileiros, tá? Muito obrigada pela atenção e vamos nessa, gente. Tchau.